Olá galera, tudo bem com vocês? Estamos retomando nossa aula aqui de biologia, continuando nosso conteúdo de genética. Bem, para iniciar o conteúdo assim, de genética nessa aula, eu queria trazer alguns conceitos que serão abordados inúmeras vezes ao longo do nosso estudo. E são aqueles conceitos que eu não vou ter que ficar falando o tempo todo o que significa, vocês já vão precisar saber, tá? Claro que no início vai ter uma certa dificuldade para vocês lembrarem de cada um deles, mas com o passar do tempo, com o uso, vocês vão perceber que não é algo difícil. Na última aula trabalhamos com os ácidos nucleicos, né? O DNA e o RNA. Vimos tanto o processo de formação de um DNA, como formação de um RNA, processo de duplicação, transcrição, produção de proteína. Nessa aula vamos analisar como as características são passadas de um descendente para outro. Como a cor do seu olho, se você tem um olho verde que veio do sua mãe tem um olho verde, como é que isso acontece? Mas inicialmente vamos estudar esses conceitos básicos, que são os conceitos iniciais. DNA. Já trabalhamos o DNA, né? Que é sigla para o ácido desoxirribonucleico, que é o material genético que carrega todas as informações do indivíduo. Lembra quando eu falo que o DNA é como se fosse um livro de receita, que tem todas as formas de como se fazer as características do indivíduo. O RNA é sigla para ácido ribonucleico, é aquele que vai ser responsável por pegar aquele DNA e codificar, transformando em proteína, transformando em características. Núcleo. O núcleo da célula é um local onde vai ficar os cromossomos armazenados, ou seja, é no núcleo que vai ficar toda a informação genética do indivíduo. Cromossomos, cadeia de DNA espiraladas que carrega as sequências de genes de cada indivíduo. Vamos imaginar assim, o DNA ele fica espiralando em volta dele mesmo. Como imagina assim, ó, pega uma mola, puxa essa mola, estica ela até não ficar nenhum nozinho, você vai ter o DNA. Quando a mola voltar à forma inicial, onde ele vai ter todo espiralado, aí você teria o cromossomo. Mas o cromossomo nada mais é do que o próprio DNA. Cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos são cromossomos com formatos e tamanhos similares que possuem o mesmo loco gênio, se encontram aos pares. Vamos lá. No nosso corpo dos seres humanos, a gente tem 46 cromossomos de uma célula somática do corpo. Significa que temos 23 pares de cromossomos homólogos. São cromossomos homólogos aqueles cromossomos que têm o mesmo loco gênico, né? Ou seja, o mesmo local de gene para uma dada característica. Por exemplo, você vai ter um cromossomo homólogo, um par de cromossomos homólogos que veio do seu pai e outro que veio da sua mãe. E em cada local, ali em um determinado local de cada um, vai ter uma característica que vai falar a cor do seu cabelo. Então, quando eu tenho dois cromossomos que têm a mesma informação, o mesmo tipo de informação, na verdade, em um mesmo local eu tenho cromossomos homólogos. Genoma. Genoma é o conjunto de cromossomos que carrega todas as informações genéticas de um ser vivo. É único em cada espécie, ou seja, não existe espécie que tenha o mesmo genoma. Por mais que a pessoa possa ser gêmeo, univitelino, ele vai ter alguma característica no genoma que diferencia do irmão, no caso gêmeo. Diploide. Uma célula diploide é uma célula que contém o número total de cromossomos de genoma da espécie determinada. Por exemplo, se você analisar uma célula da pele ela é diploide. Por quê? Porque ela tem 46 cromossomos, ela tem os 23 pares de cromossomos homólogos. E nesse caso eu estou falando de células do corpo humano. Haploide. Célula haploide é aquela célula que contém metade dos cromossomos do genoma de uma espécie. Normalmente são as células gaméticas. Por exemplo, células reprodutivas. No homem, os espermatozoides. Na mulher, os óvulos. Essas células, o espermatozoide quanto o óvulo, é as nossas únicas células que possuem só 23 cromossomos. Ela só possui a metade de cromossomos de uma célula. Por que tem 23 cromossomos apenas? Porque na fecundação, quando o espermatozoide
fecundar o óvulo, vai juntar 23 cromossomos do espermatozoide com 23 cromossomos do óvulo, formando uma célula diploide, uma célula com 46 cromossomos. Gene, segmento de DNA com a localização específica do cromossomo. Por exemplo, eu tenho um cromossomo e na pontinha do cromossomo, supondo, seja a informação para a cor da pele. Aquele localzinho ali é chamado de gene. Locus, lugar determinado de um gene no cromossomo. Gene seria o que? Aquele pedacinho que dá aquela informação. O loco é a posição onde esse gene se encontra lá no cromossomo. Genes alelos são formas alternativas do mesmo gene que ocupam o mesmo loco nos cromossomos homólogos. Genes alelos são aqueles genes que no primeiro cromossomo do par homólogo vai estar num determinado local e vai dar uma determinada característica. No par do cromossomo homólogo vai estar no mesmo lugar, dando aquela mesma característica. Genótipo. Genótipo é a constituição genética de um indivíduo e não pode ser alterada. Ou seja, é a informação genética mesmo. Por exemplo, se eu falo que o que determina o fator sanguíneo seria o genótipo Izinho, que é o genótipo que daria o sangue O negativo. É aquele genótipo, sempre que tiver ele, o sangue daquela pessoa vai ser O negativo. Fenótipo. Já o fenótipo são as características observáveis de um indivíduo, formadas pela interação do genótipo com o meio ambiente. Como assim? Vamos supor que o genótipo daquele indivíduo fala que a cor da pele dele é branca, é uma pele clara. Mas, por alguma coisa, ele vive num local e toma muito sol. Com o tempo a pele vai escurecendo. Isso seria o fenótipo. O genótipo é para a cor clara. Porém, devido à interação do meio, o meio reagiu produzindo uma característica talvez diferente do genótipo. Então, o genótipo é a informação, o fenótipo é o que nós vemos. Dominância. Dominância é o genes que quando o gene expressa uma característica mesmo com apenas um alelo. Talvez dominância e recessividade seja o mais difícil de vocês entenderem agora, mas pensa nisso. Dominância é quando o indivíduo consegue, o gene, um alelo ali, consegue dominar sobre o outro. Recessivo é quando o gene expressar sua informação apenas em dose dupla. Relaxa que a gente vai chegar lá e vai ficar mais fácil. Heterozigoto são genótipos com dois alelos diferentes, onde um é dominante sobre o outro. Também vocês vão conseguir entender mais para frente. E homozigoto é quando os dois alelos são iguais, são idênticos entre si. Então esses são os principais conceitos que eu vou estar falando muito para vocês. Então aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, aqui eu tenho dois cromossomos. Eu tenho um cromossomo aqui, outro cromossomo aqui. Os cromossomos aqui são homólogos. Por quê? Porque a informação é dada no mesmo local. Por exemplo, esse local, essa partezinha do cromossomo, está dizendo que é a cor do olho. Isso é chamado de gene. É no mesmo local aqui, também está falando que é a cor do olho. Essa posição aqui na ponta é chamado de locus. Certo? Aí eu já tenho aqui, ó, nessa posição aqui a informação para o tipo de sangue. Aqui a informação para o crescimento, se a pessoa vai crescer muito ou não. Aqui já a informação para a cor do cabelo. E são cromossomos homólogos. Se não fosse cromossomos homólogos, o outro cromossomo aqui, nessa mesma posição, já seria uma outra informação. Informação, por exemplo, para tamanho da mão. Informação para ver se a orelha vai ser bifurcada. Entendeu? Então, nos cromossomos homólogos, a mesma posição de um cromossomo vai ter a mesma informação no outro cromossomo. Aqui é o processo de divisão celular. Vocês já estudaram divisão celular, só relembrando, né? A célula, nossa célula se divide tanto por mitose quanto por meiose. Mitose vai sempre acontecer quando é para processo de crescimento, quando eu quero produção de muitas células.
Meiose vai ser só para formar células gaméticas, o espermatozoide e o óvulo. Bora lá. Agora tratando mesmo da genética. Esse cara aqui é um monge sueco chamado de Gregor Mendel. Mendel é considerado o pai da genética, porque foi um cara que começou todo o estudo acerca da genética. Começou analisando o quê? Como é que as coisas, as informações variavam de um indivíduo para outro. E Mendel lá no mosteiro, ele tinha um tempo de sobra, né? E aí ele começou a analisar ervilhas. Por que Mendel analisava ervilhas? Porque ele via que as ervilhas eram de fácil observação, tinha características bem definidas e ele poderia controlar essas informações e as reproduções de um pé de ervilha com outro. E também dava a produção de ervilha ela é rápida. Porque se fosse analisar, por exemplo, gerações de seres humanos, um ser humano, normalmente, ele vai gerar um outro ser humano com 20 anos, 20 e poucos anos. Imagina, a pessoa que fosse analisar não teria como, porque iria morrer antes de chegar à terceira, quarta geração. E no caso das ervilhas, não. Mendel conseguia observar todo o processo de reprodução e de geração de descendência. Bem, sobre as características analisadas por Mendel. Mendel analisou 7 características principais. Quais foram essas características? Características relacionadas à flor, à semente, à vagem e à planta mesmo. Quanto à flor, ele analisou a posição e a flor e a cor. A posição ela poderia ser axial ou terminal. Axial é quando a flor dá no meio do galho, terminal é quando ele dá na ponta do galho. Quanto à cor, a flor da ervilha podia ser ou branca ou púrpura. Quanto à altura, a planta poderia ser uma planta alta ou uma planta baixa. Em relação à semente, ele analisou textura e cor de semente. Quanto à textura, a semente podia ser lisa ou rugosa. E a cor, amarela ou verde. E quanto à vagem, ele analisou a forma, que poderia ser inflada ou comprimida. E a cor, amarela ou verde. Bem, qual foi uma das primeiras experiências que Mendel fez? Mendel ele foi analisar as sementes. Ele via que tinha sementes amarelas e que tinha sementes verdes. Aí ele começou a pegar sementes amarelas e cruzar entre elas mesmo. Uma planta que dava sementes amarelas, ele começou a fazer a fecundação de uma flor com a mesma planta, até chegar numa geração que ele considerou como pura, que naquele momento só dava sementes amarelas. E ele fez a mesma coisa para sementes verdes. Ele começou a fazer o autocruzamento das sementes verdes, até chegar um momento em que a planta não dava de forma alguma mais sementes amarelas, só sementes verdes. E a esse primeiro grupo de plantas puras amarelas, com sementes amarelas, e de plantas puras com semente verde, ele chamou de geração parental. Ele pegou essa geração parental e fez o cruzamento, que ele chamou de geração F1. Cruzou uma planta pura com sementes amarelas com uma planta pura com sementes verdes. E ele obteve na descendência só sementes amarelas. Aí ele falou assim, uai, então o amarelo deve dominar sobre o verde. Aí, ó, já vai lembrando do conceito de dominância. Ó. O amarelo domina sobre o verde. Mas o que vai acontecer? Se eu pegar essa produção de sementes amarelas e cruzar entre si, não mais aquela geração inicial. Essa geração aqui, F1, ele fez o autocruzamento de F1 com F1, de uma semente amarela com outra semente amarela. E ele obteve o seguinte resultado. Ele obtinha sementes amarelas e semente verde. Porém, a proporção de sementes amarelas era maior do que semente verde. Ele tinha a seguinte proporção. Para cada semente verde, nascem também 3 sementes amarelas, era uma proporção de 3:1. Aí ele observou que o amarelo dominava sobre o verde, e aí ele deu o nome a essa característica como uma característica dominante. Já o verde não, o verde era submisso ao amarelo, então o verde ela era recessivo. Mendel começou a trabalhar o quê? Ele analisava que cada um desses indivíduos carregava informações e que essas informações eram passadas para o seu descendente.
Como aquela primeira geração era uma geração formada por indivíduos puros, e que esses indivíduos recebiam tanta informação do pai, vamos imaginar assim, não vou falar de pai e mãe de planta, né? Mas vamos imaginar assim, que recebia tanta informação da parte masculina quanto informação da parte feminina, que ele tinha uma dupla informação, que aqui ele chamou de azão. E já lá no recessivo, ele tinha uma informação também que recebeu do pai, que recebeu da mãe, porém que era recessivo, que não sobrepôs a outra informação, que ele chamou de azinho. Aí ele percebeu que, já que para a geração F1 ele recebe uma das informações do pai e uma das informações da mãe, ele vai ter o quê? Que a geração F1 ela é azinho. Ela recebeu o azão da semente amarela pura e não poderia dar outro, ou dava o azão ou dava o azão. E recebia também a informação da semente verde, que poderia ser o azinho ou azinho. Então a geração F1 tinha como gene azinho. Quando ele fez o cruzamento da família azão-azinho, da semente azão-azinho com a outra semente azão-azinho, ele observou que esses genes, esses alelos, eles eram mandados para todas as espécies e aparecia o seguinte, aparecia um indivíduo com azão, dois indivíduos azão-azinho e um indivíduo azinho. O que Mendel percebeu? Esse indivíduo aqui retomava a característica inicial. Esse indivíduo aqui retomava a característica inicial. E esses dois aqui, eles possuíam tanto a informação de um quanto a informação do outro. Por que o amarelo ele chamou de dominante? Porque o azão, a simples presença de um azão, já deixava a semente amarela. E a semente só ficaria verde quando eu tivesse o quê? Duplo azinho. Então o azinho na presença do azão, ele não aparecia. O azão é quem dominava. E como é que fica a melhor forma de se fazer isso? É fazendo esse cruzamento. Aí ele observou o quê? Que toda vez que ele tinha uma duplo par de alelos iguais, ou azão, ou azinho, ele chamou de homozigoto. E quando ele tinha alelos diferentes, azão e azinho, ele chamou de heterozigoto. A primeira lei de Mendel fala o seguinte: cada característica é condicionada por dois fatores, alelo. Ela se separa na formação dos gametas, de maneira que cada gameta receba apenas um dos fatores do par. Eu tinha a primeira semente, que era a semente amarela. Eu tinha a outra semente pura, que era uma semente verde. Aí ele falou que essa semente pura tinha os dois alelos, azão. E a semente verde, azinho. Que quando fecundava, esses alelos aqui se separavam e mandava para a descendência. Quais são os alelos que poderia ser? Esse aqui só tinha um alelo azinho. E o de cá só tinha um alelo azão. Quando formou a nova semente, que era uma semente amarela, juntou o azão desse daqui com o azinho do de lá. Quando ele fecundou essa amarela aqui com outra amarela, ele obtinha o quê? Ele obtinha uma semente azão, uma semente azão-azinho, outra semente azão-azinho e outra semente azinho. Esse era a formação que aí dá-se para o nome a primeira lei de Mendel, onde os indivíduos descendentes recebiam um dos fatores dos indivíduos genitores. Qual é a melhor forma de vocês saberem quais são os descendentes? Quando eu tenho um cruzamento, por exemplo, azão com azinho. Eu vou usar uma coisa que é chamada de quadrado de Punney. Eu faço um quadrado e boto nas partes superiores e laterais os alelos. Azão, azinho. E começo a fazer o cruzamento. Sempre o letra maiúscula vem início. O azão daqui com esse azinho daqui. O azão lá de cima com o azinho daqui. O azão com o azinho e o azão com o azinho. Perceba que todos os descendentes vão dar o quê? Azão. E nessa daqui, toda vez que aparecer o azão,
A cor da semente vai ser amarela. Agora, quando eu tenho o cruzamento de um heterozigoto é quando os alelos são diferentes. Eu tenho azão azinho cruzando com azão azinho. Eu vou ter, ó, fazendo de novo o quadrado, azão azinho de um, azão azinho do outro. Esses dois aqui, ó, vai dar azão, azão. Aqui agora, azão com azinho daqui, azinho. Azão lá de cima, com azinho aqui do lado, azinho. E agora, ó, azinho lá de cima, com esse azinho lateral, azinho, azinho. Aí eu tenho semente amarela, semente amarela, semente amarela, semente verde, certo? Usar o quadrado de Punnett é a melhor forma de se fazer um cruzamento, tá? Se eu tenho, por exemplo, o cruzamento de um indivíduo homozigoto com um indivíduo heterozigoto, supondo que seja uma planta que tenha semente amarela heterozigota com uma planta que tenha semente verde. Eu vou ter amarelo heterozigoto, azão, azinho. Planta verde, eu já sei que a semente verde ela é o quê? Azinho, azinho. Fazendo o cruzamento, ó. Azão, azinho, azinho, azinho. Azão, azinho daqui, azinho, azinho. Azão, azinho, azinho, azinho. Eu vou ter o quê, ó? Duas sementes amarela e duas sementes verdes. Bem tranquilo. Agora, o que fazer quando não sabe qual é o genótipo de um dos indivíduos? A melhor forma de fazer isso é o que chama de cruzamento teste. Por exemplo, se eu tenho uma semente verde, eu já posso afirmar que aquela semente é o quê? É um homozigoto recessivo, que aí eu estou chamando de Azinho, Azinho. Pode ser qualquer letra. Eu estou usando A, mas podia ser Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho. O que é importante eu saber é que ele é recessivo e que ele é homozigoto. Aí agora, se eu tenho uma semente amarela e não sei qual o genótipo dessa semente, eu não sei se ela pode ser ou azão, azão, ou pode ser azão, azinho. Qualquer um dos dois vai dar amarelo. O que eu faço? Eu vou fazer uma técnica chamada de cruzamento teste. Como vai funcionar o cruzamento teste? Eu pego, por exemplo, aqui agora eu vou usar já o tamanho da planta. A planta alta, ela é dominante sobre a planta baixa. Então, eu estou chamando de B. A planta alta pode ser quem? Ou pode ser Bzão, Bzão, ou pode ser Bzão, Bzinho. Já a planta baixa só pode ser Bzinho, Bzinho. Então, eu tenho essa planta alta aqui, que eu não sei qual é o genótipo dela. A única coisa que eu posso afirmar é que ela tem um Bzão. Porque já que ela é alta, ela tem que ter um Bzão. Aí eu vou fazer o cruzamento de uma com a planta baixa. Faço o cruzamento de uma planta alta, que eu não conheço, com a planta baixa. E eu vou observar o quê? Que dessa planta alta, eu posso ter dois gametas diferentes. Ou o Bzão, ou esse outro gameta aqui, outro alelo, que eu não sei quem é. Já da planta baixa, eu só posso ter o Bzinho, porque ela é Bzinho, Bzinho. Qualquer um dos dois que for vai ser Bzinho. Aí, ó, eu posso ter um possível resultado. Qual é esse possível resultado? Todos os descendentes são altos. Se todos os descendentes daqui dessa planta for alto, todos esses descendentes têm que ser o quê? Tem que ser Bzão, tem que ter um Bzão. Então, para todos esses descendentes aqui serem altos, a planta tem que ser quem? Bzão, Bzão. Por quê? Porque se ela for Bzão, Bzinho, em algum momento vai dar um descendente aqui que vai ser baixo, quando juntar esse daqui com esse cara aqui. Como só está dando plantas altas, então só pode estar dando o quê? Bzão, Bzinho. Sendo que esse daqui está vindo daqui e esse daqui está vindo desse de cá. Bem, esse é um possível resultado. Outro possível resultado é o quê? Nascem descendentes altos e baixos. Aí, quando nascer descendentes altos e baixos, é porque eu posso afirmar que o genótipo da planta que eu não conheço vai ser quem? Bzão, Bzinho. Porque para nascer um baixo, ele tem que ser o quê? Bzinho, Bzinho. Conclusão. Os descendentes todos altos sempre receberam o gene B do progenitor alto, que só pode ser, portanto,
Bzão, Bzão. Alan, por que ele não pode ser Bzão, Bzinho? Porque se ele fosse Bzão, Bzinho, ele daria indivíduos o quê? Baixos. Como todos os indivíduos aqui são altos, automaticamente eu tenho que afirmar que o genótipo dele é Bzão, Bzão. Já do lado de cá, a conclusão que eu chego é: nasceram descendentes altos, Bzão, Bzinho, e baixos, Bzinho, Bzinho. Isso quer dizer que o progenitor alto forneceu tanto o gene Bzão como o gene Bzinho, sendo, portanto, Bzão, Bzinho. Deixa eu explicar isso escrevendo para vocês, para ficar mais fácil. Aqui eu tinha a planta Bzinho, Bzinho. Eu tinha aqui a outra planta que eu sabia que um era Bzão, mas eu não sabia quem era esse outro aqui, ó. Se eu falar que aqui é um Bzão, como vai ser os descendentes? Fazendo o cruzamento, ó. Bzão, Bzão, Bzinho, Bzinho. Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho, só pode dar esse daí, ó. Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho. Então, todas as minhas plantas são altas. Agora, se esse cara aqui fosse um Bzinho, o que iria acontecer, ó? Eu ia ter, ó, Bzão, Bzinho vezes Bzinho, Bzinho, que é daqui. Fazendo o quadrado, Bzão, Bzinho, Bzinho, Bzinho. Aqui ia dar Bzão, Bzinho e aqui Bzinho, Bzinho. Aqui Bzão, Bzinho e aqui Bzinho, Bzinho. Eu ia ter, ó, dois indivíduos altos e dois indivíduos baixos. Então, fazer o cruzamento teste é uma técnica importantíssima de se chegar a descobrir qual é o genótipo. No caso, se a planta, nesse nível de estudo, se a planta der somente, os descendentes somente forem plantas altas, eu posso afirmar que o genótipo era quem? Bzão, Bzão. Se a planta dá algumas plantas altas, outras plantas baixas, eu tenho que afirmar que o genótipo dele era Bzão, Bzinho, porque eu preciso da duplicidade do Bzinho para dar plantas baixas. Só que, às vezes, ocorre uma coisa que é chamada de herança sem dominância. Quando é que eu tenho uma herança sem dominância? É que aquela característica só vai aparecer em homozigose. Como assim, Alan? Lá na outra, quando a gente estava analisando a cor, o amarelo aparecia tanto para azão, quanto para o azinho. E o verde só aparecia para o azinho. Nesse caso aqui não, ó. Eu tenho a flor vermelha aqui, quando eu tenho azão, e tenho a flor branca quando eu tenho azinho. Quando eu tenho uma mistura, quando eu tenho uma espécie que é heterozigota, que eu tenho o alelo azão daqui e o alelo azinho daqui, eu tenho uma mistura dos dois. Eu tenho uma planta de cor rosa, com a flor de cor rosa. Ou seja, eu não tenho dominância. Nem o vermelho está dominando sobre o branco, nem o branco está dominando sobre o vermelho. Quando eu não tenho os dois em homozigose e os dois iguais, eu tenho uma mistura dos dois, uma mistura das cores. Aí, ó, fazendo o cruzamento dele, quem eu poderia dar? Azão, que daria uma planta de flor vermelha. Azinho, que daria duas plantas de flores amarelas. E azinho, que vai dar uma planta de flor branca, de cor branca. Isso é chamado de herança sem dominância. Uma outra característica é a codominância. Codominância é quando os dois dominam. No amarelo e verde, eu tinha que quem dominava? O amarelo. Na herança sem dominância, eu tinha que quem dominava? Nenhum dos dois. E na codominância, quem é que domina? Os dois. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, uma vaca de cor branca, que tem Bzão. Cruza com um touro de cor preta, Nzão. O que eu observo os descendentes? Quando mistura os alelos dos dois, eu tenho os filhotes nascendo com cores brancas e com cores pretas. Por que então aqui não é uma herança sem dominância? Porque na herança sem dominância, o rosa não era nem vermelho nem branco. Aqui não, aqui eu já tenho a presença dos dois, ó. Tem parte dele sendo branca e parte sendo preta. Isso é chamado de codominância. No cruzamento dos dois que tem o alelo dos dois, eu volto a ter o quê? Bzão, com a vaca de cor branca. Bzão, Nzão, com a vaca de cor malhada. E o Nzão, com a vaca de cor preta.
Isso é chamado de codominância. Então, a codominância é quando, na presença dos dois alelos, há dominância dos dois. Aparece os dois. E uma outra coisa, para a gente finalizar, é sobre os genes letais. O que são genes letais? Genes letais são genes que, quando aparecem em duplicidade, mata o indivíduo. Por exemplo, ó, eu tenho aqui... Deixa eu voltar. Eu tenho aqui um cruzamento de ratos. Ratos amarelos, que são heterozigotos, com rato amarelo, que também são heterozigotos. Os amarelos aqui, heterozigotos, têm os genes azão, azinho, azão, azinho. Aí eu observava o quê? Ó, que fazendo o cruzamento, azão, azinho, azão, azinho, eu tinha azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Esse indivíduo aqui dava um rato de cor aguti, que é uma cor meia cinza. Esses dois indivíduos aqui davam ratos de cor amarela. E esse indivíduo aqui, quando negociava, o rato nem chegava a nascer. Ele morria ainda no processo de desenvolvimento embrionário. Então, esse gene aqui era letal, porque quando aparecia azão, matava o indivíduo. Quando tinha heterozigoto, azão-azinho, dava ratos de cor amarela. Em recessividade, azinho dava ratos de cor aguti, meia cinza. Porém, quando o azão aparecia em duplicidade, o rato morria. Isso é chamado de genes letais. Então, galera, acredito que vocês tenham muita dúvida. Acho importante vocês ou reassistirem o material, ou virem me tirar dúvidas comigo. Tem um livro também. Lá no livro tá de uma forma mais explicada, porém é mais trabalhoso, né? Eu tentei trazer de uma forma mais simples aqui. Pra gente que não tá frente a frente com vocês dentro da sala de aula, é muito complexo dar essa aula. Essa aula para mim, no quadro, utilizando um quadro, seria muito mais diferente, seria muito mais participativa. Eu sabia em que vocês iam ter dúvida e poderia estar respondendo na hora. Porém aqui, como é a única modalidade que a gente está tendo, eu deixo aberto aí o espaço para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Tem um material com a atividade. Respondam à atividade. É muito importante para mim saber como é que está o nível de aprendizado de vocês. E, gente, novamente, qualquer dúvida, pode me chamar que eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. E é isso aí, valeu, até a próxima aula.